Vamos orar pelos servos de Deus. Deus Pai, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na comunhão do Espírito Santo, Pai, nós oramos, ó Pai, pela vida do Dr. Lucas. Ó Pai, vem continuar usando ele, ó Pai, da maneira que o Senhor quer para falar conosco. Não para falar aquilo que queremos escutar, mas para falar aquilo que precisamos escutar nesta manhã. Continua ministrando a unção nova sobre este lugar, para a glória do teu nome. Amém. Vamos receber o Dr. Lucas aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Seja Deus, louvado seja o seu santo nome, meu Pai. Louvado a tua presença. É Deus maravilhoso. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Primeiramente, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque dele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Amém. Primeiramente, tem que dar uma notícia para vocês. Eu recebo com muito carinho, mas eu não sou doutor. Acabou? Vai no Gogó por enquanto, não tem problema não. Então, meus irmãos, a primeira notícia que eu tenho que dar é que eu não sou doutor. Eu recebo com muito carinho o problema de tratamento. Sou pequeno e humilde igual a vocês. Vi com muita alegria e muito temor a Deus, muito carinho, o louvor dos irmãos, louvando, chorando, se quebrantando na presença do Senhor. Queria deixar uma palavra para vocês que me veio enquanto eu via vocês louvando, é que deixai a vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Então, meus irmãos, dentro de cada um de nós, habita uma criança, e ela não morreu. Porque foi através dela que você chegou aqui. Você sonhou, você fez planos, fez projetos, e ela te trouxe. Você é um homem hoje, maduro, porque habita uma criança dentro de vocês. Então, na presença de Jesus, deixa o orgulho de lado, deixa o que você acha que você é de lado, porque na presença dele, nós não somos nada, meu irmão. Somos só mais um ser humano, necessitado, quebrantado. Então, que hoje, nessa manhã, a palavra de Deus entre no seu coração como uma água viva, pelas rachaduras que há no seu coração, e possa renovar, limpar e selar esse coração e trazer de novo a criança que está dentro de você. Amém? Então, quem crê que Jesus tem algo especial para vocês nessa manhã? Amém. Amém, irmãos? Só Deus sabe o quanto eu corri de estar aqui. Só Deus sabe. E não é por vocês, é por mim, é por medo, por crenças, por achar que tem que ser tudo muito bom, muito perfeito para ir começar. Não, pai. A gente começa quando a gente recebe uma palavra. Então, essa semana, segunda-feira de madrugada, Deus me acordou. Então, essa palavra não veio a mim porque eu dei um Google lá, palavra para pregar para os meninos da clínica. Não. Deus me acordou. Até aqui no meu bloco de notas, 13h17 foi quando eu comecei
a anotar. Acordei com um pesadelo que estavam roubando a casa da minha mãe. Aí eu depressa peguei uma câmera que tem lá, olhei e fiquei pensando nisso uns 20 minutos. E aí me veio assim, mas sua mãe está lá no Espírito Santo. Pode sentar, irmão, desculpa. Pode sentar. Sua mãe está lá do outro lado do Brasil. O que você vai fazer com uma câmera? Então, descansei na presença do Senhor. Estava meio sem sono, abri o aplicativo para ler a Bíblia rapidinho, para vir o sono. Eu já estava no coração de vir aqui trazer uma palavra, só que eu não sabia como, quando. E foi de encontro ao que eu queria trazer. Então, até às 5h30 da manhã, fui montando ali, anotando para não esquecer, que a gente não pode perder esses momentos que o Espírito Santo fala com a gente. Porque a carne é fraca, a gente esquece, a vida segue. Então, anotei. No dia seguinte, o pastor André, no café da manhã, Lucas, você podia dar a palavra para mim na quarta-feira, lá no culto? Primeira vez que ele me chamou. Olha a confirmação de Deus aí. E aí, montando a ministração para vocês, eu achava que Deus ia ministrar o coração de vocês, mas Ele também ministra no meu, principalmente no meu. Hoje de manhã, rapidamente acordei, vim para cá, não fiz o devocional no carro, minha esposa rapidamente leu um devocional curtinho que a gente tem no carro, e a palavra de encontro é essa de novo. Mais uma confirmação do Espírito. Então, meus irmãos, não é o Lucas que está aqui, não é o doutor Lucas, não. Eu sou instrumento na mão de Deus. Então, essa manhã eu queria trazer 2 palavras do Novo Testamento para vocês. Aleluia. Eu vou citá-las, quem quiser anotar, marcar na Bíblia, e vou discorrê-la ao longo da ministração, porque elas são um pouco extensas para a ministração. Então, a primeira está lá em Lucas 1:11. É a história de quando Jesus já estava no ministério, ele já trazia uma certa multidão, já atraía uma certa multidão, mas ele ainda não tinha convocado os discípulos dele. Então, ele, lá em Lucas 5:1-11, e depois, a outra palavra que a gente vai entrar nela mais adiante, vai ser em João 21:1-18, que é após a ressurreição de Jesus, quando Pedro volta a pescar com os discípulos. Então, irmãos, talvez alguns estejam se perguntando, esse cara nomadinho, playboy, não faz ideia do que eu passei, nunca dormi na rua. Então, irmão, eu realmente não faço ideia do que cada um daqui passou, mas eu também já tive meus desertos. Então, há um ano atrás, mais ou menos, isso do ano passado, eu estava trocando as fraldas da minha mãe, depois de passar rodeando um leito de hospital, de UTI, por 2 meses. Então, nesse período, foi meu deserto. Deus falou comigo. Porque eu queria vender carro, eu queria colocar minha mãe no melhor hospital. E quando eu perguntava para o médico, o que eu posso fazer? Ouvi da boca do médico, meu filho, só oração. O melhor está sendo feito. E foi passando o tempo, minha mãe saía, voltava para o hospital, pneumonia gravíssima, não parecia que não tinha fim. Os 2 rins pararam, entregaram ela quando ela teve uma melhora pequena para levar para casa, só mexendo um dedo. E minha pergunta que eu fazia a Deus é: Deus, até quando vai ficar nesse ciclo? Vai e volta, vai e volta. Mas, encurtando um pouco o testemunho, segunda-feira o pastor Evandro conheceu ela, está de pé, estava lá no Brás, tadinha, comprando umas coisas de mulher, que muitas vezes ela deixou de comprar, para poder bancar a minha vida, meus estudos, para poder fazer eu chegar em algum lugar. Sonho de mãe, né? Quem aqui não tem uma mãe que sonhou por você um dia, que lutou, sabe, de corpo por você um dia? Então, Deus seja louvado. E esse até quando? Foi até quando Deus conseguisse quebrantar o meu coração o suficiente e fazer perder coisas suficientes para me apegar só a Ele. E agora, meu irmão, toda vez que eu estou no tropeção, não é a cervejinha de sexta-feira que eu vou estirar a cabeça, não é em coisas do mundo que eu vou estirar a cabeça, não, meu filho. É palavra, é Bíblia, é igreja, é confessando por irmão de Cristo o que está queimando no meu coração. Então, esse deserto foi necessário para fazer com que eu viesse até aqui hoje. E muitos de vocês estão se perguntando, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui nessa clínica? Falando um pouco da minha vida, né? Eu sou engenheiro de formação, amo muito a vida da minha esposa, amo demais ela, mas a primeira vez que eu vim aqui
perguntei, Deus, o que eu vim fazer aqui? Estudei para cuidar de máquina. E aí ele me lembrou, meu filho, lembra quando você orou para mim que você queria cuidar melhor de pessoas? Quando a gente pede coisas para Deus, Ele nos coloca na ocasião para trabalhar no nosso coração e nos preparar para isso. Então, trocando a fralda de uma mãe no hospital, agora aqui conversando com vocês nos bastidores. Eu nunca subi aqui no altar, mas já conversei com vários aqui nos bastidores. E sou muito feliz e grato a Deus pela vida de cada um que está aqui. E creio que Ele vai falar ao coração de cada um em determinado momento o motivo de você estar passando por esse deserto. Então, irmão, os melhores azeites vêm das prensas mais pesadas, as melhores facas e espadas vêm do fogo mais quente. Meu amigo, o deserto ele é necessário para te forjar um homem mais forte. E as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Não é o fim, aqui não é o fim, não é o fundo do poço. Aqui é o deserto que Deus encontrou para você passar. E tem uma palavra que falou muito comigo nesse tempo que eu estava no meu deserto, é que Deus, Ele consegue usar até o que Ele não queria que acontecesse como propósito dele. Então Deus não queria que você estivesse aqui, meu irmão. As circunstâncias da vida, as falhas que você cometeu te trouxeram até aqui. Mas mesmo assim, Ele é capaz, Ele faz. Ele vai usar esse momento, esse processo, para poder te forjar um homem melhor. O resultado, com certeza, é um puro azeite do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, sem mais delongas, entrando aqui na palavra. Então, primeiramente, o primeiro versículo vai falar assim: Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E a todos: lancem as redes de pesca. E Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Pessoal, meus amigos, quem aqui já lutou por algo, se esforçou muito, que não deu em nada? Aquele projeto, aquela empresa que você tentou montar, aquele emprego que você se esforçou muito e depois foi demitido sem justificativa, sensação, né, de incompetência, de que Deus não é na nossa vida, que a gente está sozinho, que a gente não tem força. Pois é, isso acontece não é de hoje não, é desde a época de Pedro. Imagina só o que é passar uma madrugada inteira. Alguém aqui é pescador? Imagina só, meu irmão, já foi mar adentro pescar? Imagina você ficar balançando um barco a madrugada inteira, frio, vento, aquela maresia colando no seu rosto, para no final da manhã você não ter nem o que comer, não ter nem o que pagar as contas, meu irmão. Imagina que frustrante. Mas Pedro tinha um coração ensinável. Ele era uma fera, mas ele era domado pelo Espírito Santo. Porque quando Jesus convida ele, entra no barco dele e fala: me leva ali para o meio para eu ficar mais à vontade e conseguir falar com todos. Afinal, não tem como pregar com a multidão apertando Jesus, né? E aí Pedro, com muita humildade, leva Jesus, larga, ele estava limpando as redes, larga o serviço dele, que já não tinha dado em nada, mas ele continuava insistindo, e leva Jesus mais ao meio do mar ali para poder pregar. No final, Jesus, em honra ao que ele fez por Jesus, fala para ele: joga a rede aqui do lado do mar. Você rodou esse marzão todo procurando. Joga aqui, ó, é o que eu estou falando. Pedro fala: Deus, Jesus, mestre, eu tentei a noite toda, mas eu vou te dar um voto de confiança, porque é tudo que está falando, eu vou fazer. E a Bíblia nos traz, meus irmãos, que foram necessários 2 barcos que quase afundaram de tanto peixe. Olha o tamanho do milagre, gente. Olha o tamanho. Quantas vezes nós quebramos a cara várias e várias vezes, não damos o braço a torcer, não só não pedimos ajuda, mas também tratamos mal quem veio oferecer ajuda para nós. Imagina, Pedro poderia ter rechaçado Jesus. E a gente vai ver ao longo da outra palavra que Pedro nunca fez isso. Por mais pecador e falho que ele era, assim como nós. Então, meus irmãos, sei que você já tentou de tudo que é jeito,
Mas não na força só do braço não vai não. Eu já tentei, já quebrei minha cara. Então, se fosse eu no lugar de Pedro, meu irmão, eu ia ficar retado. Não peguei nada, estou aqui limpando minhas redes. Eu tenho que parar meu serviço para levar Jesus para o meio do mar para ele pregar. Aí ele vai e me fala para poder jogar as redes. Ele é pregador, ele nem pescador, é quem entende de peixe. Meu irmão, milagre, milagre. Jesus usa circunstância, usa pessoas, usa cenários improváveis para te levantar. Quem crê nisso? De verdade, quem crê que Jesus pode te tirar daqui? Amém, Senhor. Então, meu irmão, larga de teimosia, dá um voto de confiança para Deus. Deixa essa palavra entrar na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Não é o Lucas que está falando. É Jesus que separou aquele trecho para vir colocar ele naquele momento da sua vida. Amém? Então depois, quando Pedro vê esse milagre, ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então ele reconhece o lugar dele, ele reconhece a dependência, ele reconhece que ele é um homem falho. E todos eles estavam perplexos com aquela situação, era um milagre. Então, bom, vocês não entenderam. Os caras tentaram a noite inteira, não pegaram nada, não tinha nem para comer. De repente, Jesus manda dar uma redada e enche 2 barcos. O que é se não um milagre? O que é? E assim, meu irmão, às vezes a gente acha que isso não está acontecendo na nossa vida. Então, meu irmão, por mais que muitos não queriam estar aqui, tem alguém na sua vida que foi e não desistiu, mandou te buscar, te trazer para cá, te deixar para esse momento de reflexão, de espera, de tratamento de coração, para silenciar sua mente, deixar a consciência do Espírito falar dentro de você. Alguns oram, tenho certeza que muitos aqui oraram essa madrugada, clamando a Jesus para sair daqui, para ter de volta o que lhe foi tirado, não por Deus, mas pelas circunstâncias da vida. Outros só ficam pensando: mas por quê, pai? Por quê? Por que eu? Meus amigos, isso é a voz da consciência. Isso é o Espírito Santo falando no coração de vocês. Quando as coisas ficam voltando à mente e o fruto daquilo é algo positivo, não é você não, meu filho. É a voz do Espírito Santo que habita dentro de cada um, que está ali, é uma chama pequenininha que está querendo queimar, tomar seu coração, te trazer de volta para a vida, devolver sua cidadania, devolver seu emprego, devolver seus filhos, sua família, sua cama quentinha. Então, meus amigos, o processo é necessário, mas ele passa. E quem você vai sair lá fora, quando chegar a sua hora de sair? E aí, depois disso, Jesus fala para eles largarem os barcos e seguirem ele, porque agora eles seriam pescadores de homens. E olha o que eles fazem. Eles largam os barcos. Gente, eles poderiam ter virado os maiores pescadores e empresários da Galileia. Montar uma peixaria lá, todo dia tonelada de peixe. Mas eles reconheceram que não foi no talento e na força do braço deles. Foi o favor de Jesus na vida deles. E aí, eles falaram: então pai, se é tu que está dizendo, me leva. Me usa na tua obra. E eles foram. Largaram os peixes, largaram os barcos e foram. E são os discípulos, né, que a gente conhece até hoje na Bíblia. Eita Deus. Fala mesmo, pai. Oh, glória. Então, sua vida vai fazer sentido, você vai entender por que você nasceu nesse mundo, por que você sofreu o que você sofreu, por que, meu amigo, você é capaz, com ele você consegue deixar o passado para trás. Deus não está te torturando, ele está te forjando, ele está forjando seu coração, seu caráter. Então, aquilo que um dia foi uma fraqueza, hoje vai ser seu maior pilar para você defender e salvar outros homens e trazer outros homens. Quem crê que Jesus pode transformar seu dia? A partir de hoje, meu amigo, grandes negócios, grandes empresas, grandes ministérios começaram pequenininhos. Muitas vezes o cara só tinha o travesseiro como companheiro, às vezes nem o travesseiro, mas um dia ele deu um basta, chega, a partir de hoje não mais. Não aceito mais isso na minha vida. E aí, decorreu todo o ministério de Jesus, os 3 anos, Jesus morreu e foi ressuscitado por nós, deu a vida por nós. Posso ouvir um glória de... Posso ouvir uma forte salva de palmas? Em nome de Jesus?
Aleluia, aleluia. Passado esse período da ressurreição de Cristo, vamos agora lá para João 21, 1:18. A Bíblia nos traz. Jesus apareceu aos discípulos no mar de Tiberíades. Foi assim. Olha a turma que estava lá. Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João e outros discípulos. Outros 2 discípulos. 7 no total. Aí Pedro vai e fala. Pedro era discípulo. Ele andou com Jesus 3 anos. Aí Pedro vai e fala: vou pescar. Vou pescar. E os outros? Vamos com vocês. O Pedro era líder, né? Da galera. Ele era o que mais falava, mais se impunha. Então a galera ia com ele. Ele: vou pescar. E os outros? Nós vamos com vocês. Foram, entraram no barco, mas naquela noite, o que aconteceu? Não pegaram nada de novo. Gente, Pedro, Tiago e João, a Bíblia fala que eles eram pescadores. Agora, Tomé, Natanael e os outros 2, que nem aparece o nome, nem pescadores eram. O que dá para a gente entender aqui da Bíblia? Eles estavam perdidos. Jesus morreu e ressuscitou. Tinha até aparecido para eles mais umas 2 vezes. Essa foi a 3ª vez que Jesus aparece. Mas eles não estavam carregando Jesus no coração. Eles não estavam com o Espírito Santo habitando neles. Então, se a presença física de Jesus deixou de estar com eles, ele voltou para os velhos hábitos. Voltou para o que ele achou que ele sabia fazer. Quero falar com vocês não são o que vocês sabem fazer, a profissão que vocês têm. Vocês não são isso. Vocês são cristãos, filhos de um Deus vivo. O Espírito Santo habita em vocês e através dele que vocês vão ser elevados. Mas toda a honra, toda a glória é para ele. Que cada vez mais ele cresça e nós diminuamos. Amém? E às vezes vocês se perguntam: mas isso acontece comigo? Estou perdido, está tudo dando errado, não aguento mais. Vou lá usar, vou lá, eu preciso relaxar, preciso tomar aquela saideira sexta-noite. Só isso me liberta. Realmente dá aquela desparecida, né? O álcool ele dá uma anestesiada aqui nessa frente do cérebro, que é a parte que faz com que a gente tenha a noção de risco e consequência. Então, uma long neck, meu amigo, uma long neck. Vocês acham por que vendedores de celular, de carro, colocam aquele stand bonito, aquela geladeira gelada, aquela cerveja trincando? Basta uma long neck para você perder um pouco da sua noção de risco e consequência. Aí você vai e compra, você vai e coloca o dinheiro onde não deveria, você vai dar um passo de ousadia que você não deveria. Por quê? Pronto, você perdeu aquele... Você esquece que seu filho está precisando de alguma coisa, sua casa está precisando de alguma coisa. Então, ele tem esse poder. Muitas vezes, o homem usa artimanhas da carne para poder te desmantelar. Aquele amigo que quando viu que você começou a se posicionar, ele ainda não está posicionado, ele se deixa usar pelo inimigo e vai e te oferece só uma, a última antes de separar. Deus amaldiçoe cada palavra dessa. Que ele blinde seu coração, qualquer sugestão, qualquer pensamento que não venha do Espírito. Porque posicionamento é isso, irmão. É 0-0, é nada. Eu não vou nem passar perto, não quero nem ver. Cada um conhece a fraqueza que carrega no coração. E você precisa lutar contra ela até seus últimos dias. Mas eu vim aqui para te dizer hoje que o Espírito Santo fica mais leve, porque ele vai preenchendo o seu coração, ele vai tomando o seu corpo, e você acaba esquecendo, acaba ficando para trás. Então, nessa manhã eu quero falar o seguinte: para a medicina não tem cura. Para a medicina, minha mãe não tinha mais jeito. Nós temos o poder de Deus, o milagre. A dependência não tem cura, meus irmãos. Ela tem cura. Quem crê que a dependência tem cura? Quem crê que a medicina pode dar certo, mas através do poder de Deus, você pode largar isso para trás. Então, meu irmão, hoje eu vim aqui para te fazer uma pergunta só. E foi a pergunta que veio até mim, que é o seguinte: até quando, Pedro, você vai voltar a pescar? Até quando? Repita comigo. Até quando, Pedro, você vai voltar a pescar? Até quando, Pedro, você vai voltar a pescar, a beber, a cheirar, a fumar, a jogar?
a acessar pornografia, a se masturbar, a acessar aquele site de madrugada, a jogar, a apostar. Cada um sabe. Eu não estou aqui para acusar, mas cada um sabe o que te tenta. Quem é você no secreto? Quem é você quando ninguém está vendo? Então, meu irmão, é apagando essa seta do inimigo aí que você vai mudar. E como que isso acontece? É você falando, Jesus, sozinho eu não aguento. Fale comigo, Jesus, Senhor, sozinho eu não aguento. Eu entrego tudo, Pai. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Jesus está te dizendo, meu irmão, hoje de manhã, não tem peixe lá. O que você procura já não está mais lá. Talvez um dia você experimentou só porque um amigo te convidou. Ou porque você estava muito triste, não tinha outra solução. Jesus te mandou eu te dizer essa manhã, a solução que você procura não está mais lá, irmãos. Está em Jesus. E o dia amanheceu. Não pescaram de novo, a noite inteira. Jesus já tinha ressuscitado, o dia amanheceu. E quem estava lá na praia, sentado, esperando eles? Jesus foi lá. Mas eles não reconheceram. Estavam ocupados demais, tentando resolver do mesmo jeito que eles sabiam resolver. Deixa eu te dizer, quem está tentando do próprio jeito, não presta atenção para reconhecer a presença de Deus no dia a dia, nas pequenas coisas. Às vezes é um amigo seu te dando um conselho, teu colega de quarto. Então, eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para honrar a vida de cada pastor que está nessa casa, a vida de cada servo de Deus que está no meio de vocês, que mesmo em sua própria fraqueza humana, não deixou de servir na obra de Deus. Então, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Então, meus irmãos, quem aqui já passou a madrugada inteira acordado e no dia de manhã se sentiu mais vazio do que começou a noite? E a insônia, ela é cruel, né? Ela vai metralhando a sua mente, bombardeando. Então, que nessa manhã Deus possa silenciar a mente de vocês. A voz da consciência, onde habita o Espírito Santo, possa vir como um sopro, de trazer uma ideia, um discernimento, uma atitude, uma ousadia necessária para dar um basta. E aí Jesus, como a Bíblia diz, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Essa palavra ela vai muito de encontro ao só por hoje. A cada manhã as batalhas vêm, mas o mundo vem, mas Jesus diz, eu venci o mundo, porque ele veio para nos resgatar. E aí Jesus vai e fala, joga a rede ali, que vocês vão encontrar peixe. Meu irmão, é do jeito que você sabe mesmo, é com a sua habilidade. Mas agora é porque Jesus está dizendo, tenta de novo, eu estou contigo, você vai conseguir o que você tanto procura, mas é na minha presença, não é do seu jeito não, é da forma que eu te falar, é na hora que eu falar, é para onde eu apontar. E aí quando Jesus manda jogar a rede, João, eu conheço esse jeito de falar. Eles andaram com Cristo, eles conheciam Cristo, eles foram amigos, e basta uma simples palavra, um simples jeito de falar de Jesus. João fala, João era o discípulo amado, né? O que tinha um espírito mais avivado dentro dele, falou, eu conheço, e fala, é o Senhor. Pedro, meu irmão, Pedro às vezes era o fazedor, o distraído, o que tinha um temperamento forte, mas ele era um cara de atitude. Ele não quer saber de mais nada, meu irmão. Ele larga as redes, ele veste a roupa, pula no mar e sai nadando. Larga os amigos tudo para trás, larga os barcos para trás. Eles estavam em média de 90 metros da costa, na beira da praia. Então, meus irmãos, o Jesus é assim, na hora que você sentiu a presença dele, sentiu ele falando contigo, larga tudo, meu irmão, e vai, se entrega, porque não vai te faltar o peixe, não vai te faltar o alimento, não vai te faltar o dinheiro para pagar o aluguel. Ele está olhando por ti, meu irmão, ele não te chamou à toa, não. Se Deus é contigo, quem crê que Deus é na sua vida? Quem crê? Se ele é contigo, ele tem um projeto na sua vida. Ele é o Deus do ouro e da prata. Então, nenhum projeto dele começa para terminar pelas metades, não. O deserto não é o seu fim. Ele não quer ver você acabando aqui, não. Ele quer ver você dando testemunho de quão
Ele te elevou, quantas vezes mais ele te multiplicou? Meu irmão, quanto mais fundo o deserto, maior vai ser o múltiplo que Deus vai ter que jogar na sua vida para te elevar. Quem crê nisso? E aí, meus irmãos, se você não está pegando nada, é para você parar de tentar com sua própria força e reconhecer Ele. Se você está aqui dentro hoje internado, sem trabalhar, sem dormir, sem sua família, é para você reconhecer a presença dEle. Aproveita da melhor forma esse momento. Já que está aqui, não tem o que fazer. Aproveita da melhor forma. Se quebranta, chora, louva, se entrega. Eu garanto que vocês vão sair transformados. Não é através da minha palavra, eu garanto através da palavra da Bíblia. Ela nos traz isso, ela nos dá embasamento. Há mais de 2000 anos ela faz, ela mostra. Então, meus irmãos, lá em Daniel, tem a história de Nabucodonosor. O cara era rei. E aí teve um dia que ele acordou perturbado de novo, em insônia, né? Perseguindo, persegue a todos. Do mais humilde até o mais glamouroso. Teve um sonho perturbador, sonho com uma estátua gigante. Só que ele estava meio desconfiado dos sábios dele. Ele falou assim: o pessoal está me enganando, eles são meio charlatão. Eu quero alguém que adivinhe o sonho e me revele. Não quero só que me revele, que adivinhe. Meu irmão, quem sabe o que passa na mente de outra pessoa? Ninguém, nenhum ser humano, só Deus. Vem Daniel, revela. E aí, tempos depois, estava lá na Nabucodonosor, fazendo uma estátua inteira de ouro. Acho que ele pensou assim: já que a estátua tinha o pé de barro, bateu na pedra, ela caiu, vou fazer uma de mim mesmo de ouro, que essa não cai, né? Aí vou ficar em pé para sempre. E aí tem a situação do Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Meu irmão, a fornalha estava tão quente que os soldados morreram na porta. Os caras entram lá e sapateiam em cima do fogo. E não só eles, vem um ser que a Bíblia fala que era semelhante ao Filho de Deus, ao lado deles. E esses 4 seres suportam o fogo, os 3 saem transformados, louvando, gritando: posso ouvir glória a Deus? Milagre de novo, meu irmão, lá no Nabucodonosor, milagre de novo. E daqui a pouco ele acordou cedo, foi dar uma volta no jardim, ele começa a olhar: quem fez tudo isso, todo esse reino, todo esse palácio, se não eu? De novo, ele acha que é a força do braço dele. Curtando a história aqui, meus irmãos, Nabucodonosor foi pro meio do mato, dormindo relento, ficou doido, começou a comer capim, perdeu o reino, perdeu toda a majestade. Quem já teve algo e hoje não tem nada disso, já perdeu grandes coisas? Quem fala assim: nossa, se eu tivesse aquilo ainda. Então, o cara perdeu o reino inteiro. Imagina, o presidente dormir na rua. Foi o que aconteceu naqueles tempos. Mas, num sopro de consciência, numa madrugada em claro, aquela vozinha que ficava incomodando, fez ele lembrar dos milagres que ele vivenciou, do pessoal na fornalha, Daniel adivinhando o sonho. E aí ele vai e honra e glorifica a Deus. E a Bíblia nos traz que toda a majestade, toda a honra, o reino foi restaurado para ele. Ele voltou a ser rei. Meus irmãos, vocês entenderam? Tudo vai voltar para vocês, muito mais. Olha a história de Jó: sofreu e teve tudo em dobro. Então, quem crê de verdade, eu não quero ser chato, mas eu quero que vocês creiam de verdade que Jesus vai transformar a vida de vocês. Senhor, meus irmãos, Deus seja glorificado. E a palavra vai falar assim: que eles viram fogueira, peixe na brasa e pão. Jesus, quando pergunta para eles se tem peixe, ele não queria peixe, ele tinha peixe, ele já estava ali, estava chamando eles para o banquete, meus irmãos. E ele vai: traga mais peixe fresco, vem sair comigo. As redes estavam cheias. A Bíblia fala que tinha 153 grandes peixes. Meu irmão, faz a conta aí. Cada peixe grande, 10 quilos, é mais de 1,5 toneladas, para quem não pegou nada de peixe. Nada. E Jesus está te dizendo: vem comer comigo hoje, meu irmão. Sente à mesa, larga a rede, fala o que você está fazendo, sente à mesa comigo, vem desfrutar desse banquete. É milagre, meu irmão, é milagre. E Ele é capaz de fazer também na sua vida esse milagre, te transformar, te restaurar. Ele só precisa que você sente a rede à mesa com Ele. E aí Jesus, ele vai e faz aquela fala bem famosa de confronto a Pedro, né?
Quantas vezes a gente acha que Deus está nos confrontando para magoar a gente? Ele vai e pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Aí Pedro vai e fala: sim, Senhor, eu te amo. Ele fala: então, apacenta as minhas ovelhas. De novo: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, então cuida dos meus cordeiros. Pela terceira vez, Jesus vai: Pedro, você me ama mais que todos esses que estão aqui em volta da gente. Pedro se magoa, fica chateado, fala: Jesus, você sabe de todas as coisas. Por que você está me perguntando isso? Você sabe que eu te amo. Jesus só dá um recado: Pedro, apacente as minhas ovelhas. A mensagem é simples, meu irmão. O que ele está te pedindo é simples, meu irmão. Essa palavra se confirmou hoje pela manhã comigo, no devocional. Então essa foi a terceira confirmação que eu tive. Eu tinha que estar aqui hoje. Então ali, meu irmão, ele só aparece nos tempos certos. Ele está falando contigo. Ele está aqui hoje. Você acordou num dia comum, só mais um dia, só por hoje. Mas hoje Jesus veio falar que não, hoje é extraordinário. Hoje é o ponto de virada. É hoje que vai virar. Então, meu irmão, apacente minhas ovelhas, largue tudo e me siga. Me usa. Ora sinceramente. Um dia eu orei: Senhor, me usa. E aí ele me restaurou, me elevou. E aí hoje de manhã ele vem e fala: filho, apacenta minhas ovelhas. Porque a fé sem obras, ela é morta. Nós temos que entregar algo. Porque Deus não precisa de você. Aqui que está o grande desentendimento da palavra. Deus não precisa de você. Ele é dono de tudo. Mas Ele quer você. Ele quer te usar. E o reflexo disso é que você precisa dele. E quando você se permite ser usado por Ele, Ele vai restaurando a sua vida a 30, 60, 100 vezes mais. Com Deus não tem miséria não, meu irmão. Com Deus não tem escassez não. Isso é tudo mentira do diabo. Esse sofrimento, essa escassez, esse perrengue que está passando nesse deserto, são coisas que o diabo se aproveitou da sua fraqueza para atacar na sua vida. Mas cabe a você a se posicionar e tirar isso. Embora a palavra fala que o diabo anda ao redor como um leão rugindo, ele não tem a força de um leão. Meus amigos, o diabo é igual um escorpião. Quem aqui já viu um escorpião? Ele está ali, ó, embaixo do vaso aqui, um ferrão armado. Só que quando você levanta o vaso, joga a luz nele, o que acontece? Ele pula em você ou ele foge? O inimigo é assim, meu irmão. Joga a luz nele. Se aquela vozinha está te perturbando, joga a luz nela. Porque ele vai fugir. Porque a Bíblia fala: por um caminho ele veio, mas por 7 ele fugirá de vós. Então, meu irmão, não aceita isso não. Não aceita isso não. Essa perturbação, essa insônia, dobra o joelho e ora, pede a Deus. E a Bíblia fala: pedi e pedi bem, que eu o farei. Então pede. Mas não pede coisa desse mundo, coisa pequena não. Pede coisa grande espiritualmente para você. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas, meu irmão. Então, aqui Jesus estava ensinando uma lição de perdão para Pedro. Então ele não estava apontando a falha de Pedro, ele estava falando que: Pedro, eu te perdoo quantas vezes precisar. 70 vezes 7, não é só 7 não. E aqui, meu irmão, não é múltiplo, não é 490 não. Isso é muito mais espiritual do que matemático. As misericórdias vão se renovando, dia após dia. Então, meu irmão, só que eu tenho que deixar um alerta para vocês. João 21, 18 fala o seguinte: Jesus falando para Pedro: Pedro, em verdade lhe digo que você era mais jovem, se vestia, ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vai te vestir e o levará para onde não desejar ir. Quero te perguntar de novo: até quando você vai voltar a pescar? Até quando você vai buscar a solução nas coisas do seu braço, nas coisas da carne? As misericórdias se renovam toda manhã, lembre disso. Mas a nossa vida nessa terra é passageira. Você pode aceitar Cristo igual um ladrão da cruz. No último instante, ele deve ter ficado 5 minutos vivo. Então, ele desfrutou muito pouco do que é viver no Espírito Santo.
teve a salvação, não foi para o inferno, porque a Bíblia fala: confessai a mim e você vai para o céu. Mas a Bíblia também fala que essa vida pode ser boa. Toda promessa que está lá, ela é tua. Ela só cabe a você pegar para si. A promessa feita para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu te mostrar, meu filho, é para você. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Basta você crer e pegar para você. Não é achar que foi para Abraão, foi para o meu irmão que cresceu do meu lado, eu nasci para mendigar. Deus não fez ninguém para comer do pó da terra, não. A Bíblia fala que se ele veste os lírios do campo e dá de comer os passarinhos, meu irmão, você não vai passar necessidade, não. Você está a um passo, a uma oração de ter sua vida restaurada. Então vamos, meu irmão. Sempre é tempo de mudar. Toda manhã tem uma oportunidade de você se posicionar. Com que Deus, Ele frutifique cada sementinha do Espírito que está nascendo no seu coração nessa manhã. Amém? Quero convidar para orar por vocês. Se puderem se colocar de pé, fazer uma oração. Feche os olhos. Coloquem as duas mãos no coração. Aperta. Sente que é Deus te abraçando. Sente um abraço em torno de si. E te peço, meu irmão, esquece quem está do lado. Esquece onde você está. Feche os olhos. Dá uma chance. Você já experimentou de tudo, meu irmão. De tudo. E não deu certo. Dá uma chancezinha para Jesus. Baixa o orgulho, Senhor. Senhor, blinde qualquer ideia do inimigo, qualquer seta maligno que está tentando entrar nesse momento e quebrar esse ambiente espiritual. Cremos que o Senhor está aqui conosco hoje, que o Espírito Santo está presente. Então, meus irmãos, repita comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor andou nessa terra e morreu por mim. E através de Ti, os meus pecados estão perdoados. Eu creio, Senhor, que através de Jesus, nenhuma semente de culpa frutificará mais no meu coração. Senhor, eu decido, nesta manhã, fazê-la diferente. Aproveitar esse momento, Senhor, e te entregar tudo, Pai. Pai, eu não vou mais tentar com a minha força. A partir de hoje, eu volto a caminhar contigo. Eu tomo para mim as tuas promessas. Eu creio, Senhor, que os meus pecados estão perdoados. E a partir de hoje, ó Pai, eu me comprometo a toda vez que eu sentir uma abstinência, eu vou correr para Ti, Senhor. Eu vou me esconder em Ti, Senhor. E eu creio que o Senhor vai me guardar, vai me proteger e vai me curar de qualquer dependência, porque o Senhor é maior que qualquer medicina. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, se hoje você considera que realmente você fez essa oração de uma forma diferente, que realmente você sentiu algo diferente dentro de você, às vezes até um enjoo no estômago. Na minha vez, meu estômago ficou embrulhado. Eu achava que aceitar Jesus, eu tenho Jesus, nasci no lar cristão, mas aceitar Jesus é posicionamento, é todos os dias, é reconhecer a presença dele na minha vida todos os dias. Eu uso isso aqui, ó, não é acessório para poder eu ficar mais bonito, apesar de que a cruz nos deixa mais bonito, mas isso aqui é para principalmente lembrar a mim mesmo que eu não sou nada, que eu um dia fui restaurado, que um dia eu estava lá chorando, quebrantado, e
Deus me resgatou. E me constrangeu. Hoje, meus amigos, o que eu vivo, eu me constranjo do fundo do meu coração. São tantas bênçãos, é tanta coisa acontecendo, eu falo, Senhor, eu não merecia. O Senhor me viu lá, naquele lamaçal, naquele fundo do poço. Mas não é por nós, é por Ele. É Ele que tem a misericórdia, a graça e derrama sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, se hoje de manhã você fez essa oração diferente, quero convidar você a levantar a mão e vir aqui na frente, que a gente quer fazer uma oração especial por cada um de nós. Quero pedir apoio. Quero uma oração especial na vida de cada um que veio aqui à frente. Eu quero pedir apoio aos irmãos pastores também, a colocar as mãos ali sobre os irmãos que vieram aqui à frente. Senhor Jesus, nós cremos na Tua palavra. Nós não cremos em coincidência, Pai. Nós cremos que cada coisa que falou no nosso coração nesse momento foi o Senhor que selecionou cuidadosamente para se encaixar na nossa história e nos dar um passo de ousadia, um sopro de ousadia, ó Pai, para que a gente desse um basta, desse um chega, eu não vou tentar mais com a minha força. Então, Pai, essa manhã eu quero te pedir pela vida de cada um dos irmãos que hoje se reconcilia contigo, que deixa para trás todo orgulho, toda a crença que ele pode por si mesmo, Pai. Que hoje se fazem crianças no reino de Deus. E uma criança não tem orgulho diante do seu pai, ela é humilde, ela é alegre. Então, Pai, seja na vida de cada um deles. E a partir de hoje, Pai, fortifique o espírito de cada um deles para lutar contra a carne. Que dia após dia a chama do Espírito cresça, inunde, tome o coração deles e eles sejam fortes o suficientes, apoiados na videira verdadeira que é o Senhor, para se restaurar suas famílias, restaurar seu trabalho, restaurar seus negócios. E quando eles saírem lá fora, eles decidam, não vou cair de novo, não vou voltar para aquele lamaçal do pecado. A partir de hoje eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, me usa, me leve para onde o Senhor quiser, eu seja uma folha, como no vento do Espírito Santo, o Senhor me guia e me conduza. Eu entrego tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, senhores. Nós vamos retomar os movimentos de batismo aqui nas casas. Então, quem sente que, além de se reconciliar com Jesus, ou vir a Ele pela primeira vez, quer descer as águas, meu irmão, eu te falo, isso é muito espiritual, não é um simples descer as águas. Um dia eu passei por isso. E até chegar lá, foi normal. Embora identifiquei depois umas possíveis resistências para não dar certo, foi normal. Mas, meu amigo, quando eu levantei daquelas águas, as coisas mudaram, transformaram. Eu não sei explicar de onde veio, como que está acontecendo, mas Deus está fazendo, está elevando. Então, meus irmãos, se hoje você sente essa necessidade, não deixe de dar seu nome. Para quem tem alguma dúvida sobre o que é o batismo, a gente vai fazer um tratar especial com quem vai se batizar, conversar a respeito, mas é importante, é fundamental, e todo aquele que quer realmente renascer no Espírito precisa passar por esse momento. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia realmente diferente, que vocês se posicionem, decidam e desfrutem do caminho, por mais árduo que ele seja. Pegue os detalhes, pegue a presença de Deus nos detalhes, porque Ele está em todo lugar. Não cabe a você enxergar, ouvir, reconhecer e falar, eu já ouvi isso antes. Por que isso bate com aquilo, coincide com aquilo? Por que os números batem? Por que está acontecendo? Se encantem, meus irmãos, se encantem como crianças, se encantam pelo seu pai herói, que não sabiam como que o pai fazia aquilo, mas orgulhavam. E Deus, Ele é pai, Ele é tio, Ele é madrinha, Ele é padrinho, Ele é mãe, Ele é irmão. Deus, Ele preenche cada vazio que você carrega no coração. Ele preenche. E transborda porque você vai se sentir preenchido e vai querer transbordar na vida do seu irmão. Amém? Amém. Bom dia a todos.